Oi, pessoal, eu sou a Alessandra Oliveira, repórter da Contigo, e os convidados de hoje são dois artistas incríveis que estão com a peça Entre Irmãos em cartaz, que conta a história de dois irmãos que estão tentando se reconciliar durante o velório do pai. Sejam muito bem-vindos, Otávio Martins e Fernando Pavão. Obrigado, Obrigado. Alessandra. Prazer falar com você, Alessandra. O prazer é todo meu, meninos. E bom, para começar, antes da gente focar na peça, eu queria entender de vocês quem é Otávio, quem é Fernando. Me contem um pouquinho de vocês. Quem é Otávio? Fala aí, Otávio. Quem é Otávio? Essa é a pergunta de US$ 1 bilhão. É a pergunta que eu me faço todos os dias quando eu levanto, olho no espelho e falo, quem é esse cara? Eu sou ator, sou autor, sou diretor, sou cidadão. Eu estou completando 30 anos de carreira em teatro, assim como o Fernando. Estou completando 30 anos de carreira em teatro. Esse é o meu 57º espetáculo de número 57. Muita coisa. Aí eu fiz algumas participações também já em televisão. Meu último papel em televisão era o vilão da Poliana e da Poliana Moça, que era o Roger. Aí trabalhei, fiz 6 novelas na Globo, fiz minissérie, fiz um monte de coisa. Fiz fiz 8 longas. E também sou roteirista. E é isso. Acho que é isso. Tá ótimo, muita coisa. Bom, eu sou o Fernando, também, assim como o Otávio, por essas coincidências bonitas do destino, a gente está completando 30 anos de carreira juntos. A gente tem a mesma idade, portanto, no caso de sermos irmãos, só se fôssemos gêmeos. Aliás, na verdade é o seguinte, nós só temos a mesma idade até sexta-feira. É verdade. Sexta-feira a gente troca. E aí muda. Sexta-feira a gente fica mais velho. Eu mudo, eu fico mais velho que ele. Entendi. Bom, eu sou ator. Minha maior... Bom, sou pai, sou marido também, enfim. E é isso, já fiz desses tantos trabalhos 57 trabalhos de teatro que o Otávio já fez, já estivemos juntos em 5, esse é o nosso 5º espetáculo juntos. Eu já fiz algumas novelas, enfim. Trabalhei na Record, na Globo, trabalhei em todas as emissoras já. E é isso, e agora a gente está aqui para divulgar esse trabalho lindo que a gente está apaixonado por ele, na verdade, que é o Entre Irmãos. Maravilhoso. E meninos, vocês comentaram que é 30 anos de carreira. Como que foi unir a peça com esses 30 anos, né? Porque casou certinho. Como que foi para vocês? Foi uma coincidência, né, Tato? A gente descobriu depois, né? Foi um acaso, A gente só descobriu que a gente estava completando 30 anos de carreira depois que a gente estava já ensaiando a peça. Eu achei que vocês tinham combinado alguma coisa do tipo. Foi o acaso. Pior é que não. A gente foi fazer o release da peça e aí, quando começou quando? Quando é que vocês começaram? Aí fomos ver as datas em que todo mundo começou e batia. 30 anos de carreira para mim, pro Otávio e pro Marcos, do amigo, que é o diretor do espetáculo. Muitas coincidências, né? Nós começamos todos juntos, né? Nós todos somos de uma geração que começou a trabalhar em meados dos anos 90. E aí acho que acabou sendo essa coincidência de datas dos três aí. E o fato de todo mundo ser amigo também, né? Sim. E aí acho que tem uma coisa que é engraçada. Televisão, você trabalha pelo seu salário. Você trabalha pelo papel, você trabalha teatro, você trabalha pelos amigos, né? Teatro você não faz, teatro você faz entre amigos, né? Na televisão é uma coisa que você vai chamado lá, você é mais profissional, você vai lá para fazer, executar e tudo mais, e tenta fazer o melhor possível da maneira mais qualitativa possível. E teatro não, teatro é uma coisa que você faz entre amigos, teatro é uma coisa que você faz entre colegas, teatro é uma coisa que você faz entre seus parceiros, entre seus cúmplices. Dividir camarim e coxinha é uma coisa que exige bastante intimidade, né? Sim, eu sei bem. Você também já trabalhou como atriz ou não? Não, eu fazia balé, então eu dividia camarim e coxinha com as pessoas. Então você sabe muito bem o que é um camarim bom e um camarim ruim. Até porque a gente está vendo aí pela repercussão de mídia como é importante essa coisa de se dar bem nos bastidores, né? Sim.
Primordial, né? E é uma coisa que a gente preza muito, assim, nós somos muito amigos, eu e o Otávio, e a gente sempre tem muita vontade de trabalhar juntos e fazer alguma coisa juntos, né? E quando esse projeto nasceu, ele nasceu justamente dessa vontade de fazer alguma coisa juntos, né? Com quem a gente gosta, com quem a gente admira, de ser uma coisa que a gente pudesse ter essa intimidade, mas você vê, somos só nós dois, né? E o Marcos, claro, o Marcos está sempre com a gente, né? Mas assim, a gente tinha muita vontade de fazer um projeto assim, que a gente pudesse chamar de nosso, sabe? Que a gente tivesse essa liberdade com o nosso amigo, com o nosso parceiro, porque a gente vai dividir não só a cena, como o camarim e as nossas intimidades, nossas angústias, porque tudo isso nasceu de um papo, né, Tato? De que a gente estava discutindo sobre a vida, e aí a gente foi conversando, e nasceu o argumento da peça. É que, na verdade, assim como você, Alessandra, você deve ter aquelas amigas, aqueles amigos que você liga para falar, e aí, como é que você está? Tudo bem? E você passa 2 horas no telefone falando sobre a vida. Naturalmente, né? Flui. Então o Fê é esse cara comigo. Entendi. A gente tem essa coisa de papear, de conversar muito. E a gente estava conversando sobre coisas da vida, sobre o fato da gente ter a mesma idade. E a gente a gente só não fez novela junto, olha que coisa. Quase fizemos uma novela, mas não chegamos a trabalhar em televisão juntos. E da gente ter a mesma idade e tal, e ser da mesma geração, só que aí com uma pequena diferença que a gente estava conversando, né? Que é o fato de eu já ser órfão de pai e mãe. Fê ainda tem a graça de ter pai e mãe vivos, né? E a gente falando, a gente conversando e falando sobre essas diferenças, sobre o que é a vida depois que você não tem mais um pai e uma mãe para ouvir bronca, né? E daí nasceu o texto. Começou, na verdade, a história. A gente começou a conversar no telefone sobre isso. 2 dias depois, acho que eu liguei para ele com uma escaleta, que é um rascunho do que eu estava imaginando. Ele curtiu. E aí a gente começou a desenvolver o texto. E aí veio também para ser uma coisa nossa, de brother, de amigos, entendeu? Então, entre irmãos, entre amigos, de ser uma coisa disso. De fato, mas ao mesmo tempo, desculpa, perdão. Imagina, eu ia falar só que de fato a proximidade entre vocês, né? Reforçar isso. Sim. E aí, em 2 semanas, ele escreveu o primeiro esboço do texto. Em 2 semanas ele já tinha o primeiro esboço do texto, que foi a primeira versão do texto, né? Foi. Que dava o quê? Umas 20 e poucas páginas, quase 30 páginas, né? E não dava uma peça inteira ainda, né? Não tinha E aí o Marcos entrou no processo, leu o texto, curtiu e falou a mesma coisa. Gente, é lindo, mas não tem 1 hora de peça aqui ainda, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Nos juntamos os 3, aí a gente se fechou num processo que foi muito nosso mesmo, muito intenso, e que a gente ficou muito junto, que a gente trabalhou o texto, a gente improvisava, a gente conversava, discutia, e o Otávio ia passando todas as ideias que a gente curtia para o papel. Incrível, maravilhoso. Então, da onde... Tipo, o velório em si, a ideia partiu de você, Otávio? O encontro dos irmãos para se reconciliarem no velório partiu de você, isso? Foi. A ideia era justamente de ser o que seria um reencontro desses 2 irmãos. E a peça, na verdade, fala isso. A sinopse dela seria o reencontro de 2 irmãos depois de 25 anos de rompimento, né? Esse reencontro se dá durante o velório do pai. É só depois da morte do pai que um dos filhos volta para os 2 ficarem no mesmo ambiente, em respeito ao pai, né? Mas os 2 ficarem no mesmo, eles que nem se falam, ficarem no mesmo ambiente. E aí, nesse ambiente, via à tona esses problemas de comunicação entre eles, essa falta de comunicação entre eles. E aí você vai descobrindo aos poucos quais são as motivações. E aí tem um jogo de suspense.
porque você entende que aquilo é só uma mágoa de irmão, mas aos poucos você vai entendendo que tem uma coisa muito maior por trás disso, que envolve, inclusive, uma suspeita de assassinato. Eita, tá. E aí você tem essa dúvida, você acompanha a trajetória dos dois, você vê que cada um de sua parte tem a sua razão. Ambos têm razão no que eles falam. E aí tem a questão que a gente não pode falar, que tem a questão da peça, que é o que divide os dois irmãos, que é o motivo do rompimento dos dois irmãos, que um irmão entende uma coisa e o outro irmão entende outra. O que é absolutamente comum na vida de família, de irmão, de todo mundo. Só que a única pessoa que pode responder aquela questão está no caixão. Então a peça tem uma coisa legal, o texto tem uma coisa legal, que ele também não te induz e ele não toma partido, né? Ele apresenta os fatos e aí o espectador vai ter as suas próprias conclusões, né? Se a informação, se a verdade de um procede, se a verdade do outro procede, o espectador é que vai escolher de que lado que ele vai ficar quando essa informação for apresentada, né? E até porque cada um teve a sua vida, né? Tipo, durante esses 25 anos separados, cada um seguiu rumo diferente. Então. Sim. O personagem do Otávio é o personagem que ficou para cuidar da família, para cuidar do pai, para cuidar dos negócios da família. Ou seja, ele abriu mão de muitas coisas, né? Por causa disso. E o meu personagem é um personagem que vai para o mundo, vira um fotojornalista renomado, premiado, vive uma realidade completamente diferente, um homem do mundo com uma visão talvez um pouco mais ampla. E aí, nesse encontro dos dois, as diferenças, elas se acentuam, né? Elas aparecem, a diferença de mundo, de visão de mundo dos dois, né? E isso vai criando esses pequenos conflitos, nessas tensões. O tempo inteiro existe uma tensão no espetáculo, mas ele é sempre muito permeado também da relação dos irmãos, daquelas pessoas que se conhecem tanto. Então, no momento de tensão, tem uma risada, tem uma cumplicidade dos dois, que logo é quebrada e volta para a tensão, né? Tem essas coisas que só irmão tem, né? Sim, e inclusive, como que vocês conseguiram manter o humor com um assunto tão delicado e profundo, né? Como que foi isso? O Otávio é muito bom nisso, vou te falar. O Otávio é muito bom em mesclar assim, esse drama com comédia, ele faz isso como ninguém. É que não sabe o que acontece? Eu acho que culturalmente, existe uma aproximação no universo masculino que se dá pelo humor, que se dá pela sacanagem, por sacanear o outro. Existe um tipo de conexão que eu entendo como sendo diferente de uma conexão entre as mulheres. Entre a sororidade feminina é uma coisa muito mais embasada, muito mais conceitual, muito forte. E eu acho que a amizade entre homens, a relação entre homens, ela se baseia muito na lealdade, na confiança, mas também no fato de tirar sarro um do outro. Então, a gente tem uma coisa, os dois personagens, eles são irmãos. E irmão, a gente costuma dizer isso, irmão é a pessoa que mais te conhece no mundo. Mais que o seu pai e mais que a sua mãe. Porque o seu irmão vê os podres que seu pai e a sua mãe não podem ver. Né? Então, irmão é o cara que mais te conhece no mundo e é o que menos te respeita, justamente porque ele te conhece. Então naturalmente, já existe entre irmãos mesmo irmãos brigados, existe um certo código, existe um certo comportamento masculino que se dá nessa chave do humor. O espetáculo pega isso como um alívio cômico, mas também para desenvolver outros assuntos dentro do assunto deles. Muito legal. E vocês priorizaram na peça ter apenas corpo e voz. Por que isso? E como surgiu essa ideia? Como foi o processo? Porque acaba sendo um pouco mais difícil, né? Acho que para o público, não sei, uma visão minha, para poder acompanhar assim, apenas com corpo e voz. O que você me diz? Como é que foi isso? A gente, no começo, quando a gente começou a falar sobre esse possível projeto juntos, a gente queria primeiro uma coisa que a gente tivesse liberdade para levá-lo para qualquer lugar.
um espetáculo que pudesse ser apresentado num teatro grande, tanto quanto num auditório pequeno. E a gente sabe que o ator, ele é esse condutor da história e da emoção. E eu lembro que uma das minhas angústias, assim, que eu estava na época que a gente estava conversando, era isso. Eu queria muito fazer um trabalho onde a gente pudesse ter essa liberdade, né? De conduzir o espectador de uma maneira mais simples, mais direta, sem tantos artifícios, né? E a gente nasceu também da questão financeira, que nós estamos sem patrocínio nessa peça. A gente teve que usar muito a criatividade, a gente está usando a criatividade até agora, né? E essa concepção toda desse minimalismo do cenário, os cenários são 2 lâmpadas no chão representando o caixão, e é uma caixa preta. E com isso a gente conseguiu transportar assim o público, né? A gente já tem hoje uma noção, um pouquinho, a gente já fez algumas apresentações do espetáculo, a gente percebe como o espectador embarca nessa viagem que a gente propõe, né? Nessa coisa de você imaginar o velório, de você imaginar o caixão, de você imaginar as coroas, de você imaginar as pessoas com quem a gente interage. Então tem um pouquinho disso tudo, né? Do nosso desejo de fazer um trabalho assim, também da necessidade da gente se adaptar à questão da falta de verba que a gente tem. E, olha, eu vou te falar que eu não me arrependo em nada. Eu não trocaria o nosso cenário por um cenário absolutamente realista de maneira nenhuma, viu? Não trocaria. Tem uma coisa, assim, você imagina, tem um outro lado também, que é um lado conceitual, que é o lado que o Marcos D'Amigo trouxe, que eu acho brilhante. Porque ele tem uma coisa que ele faz assim, o cenário, como o Fernando diz, é uma caixa preta. O que é caixa preta para o público? Tudo é preto. Então, o chão é preto, é tudo preto. A gente está dentro de uma caixa preta. Quando você está dentro de uma caixa preta, você dá ao espectador a possibilidade de começar a imaginar coisas. Quando a gente decidiu por esse caminho, dramaturgicamente eu comecei a escrever coisas que não sou eu que inventei, também não é gente há pouco tempo atrás, estou falando do William Shakespeare, tá? Nós estamos falando de 1500 e cacetes. O Shakespeare fazia muito isso. O Shakespeare, quando ele tinha o Romeu falando para a Julieta, ele virava para ela e falava assim: veja esta lua, era 4 da tarde, céu aberto, o teatro não era fechado, né? Não tinha como ter uma lua ali. Mas o fato dele mencionar que ali havia uma lua convenciona para o espectador que ali existe uma lua. Sim. Mesmo que você não veja. Mas você sabe que tem uma lua ali. Foi avisado no texto. Quando a gente começa a falar e a gente começa a descrever o ambiente para o espectador, ele começa a imaginar o que é aquele ambiente de velório. E a gente começa a fazer graça também com isso, com esse trânsito de informações. E o público percebe que a gente está... Então é um grande jogo, na verdade, entre a plateia e nós, atores, de imaginação e manipulação. É basicamente isso. É muito legal, porque exige muito, tanto de vocês quanto da criatividade do público, né? De entender a peça em si sem nada. Só com vocês, corpo e voz. É um convite, né? Na verdade, a gente faz um convite para o público embarcar na nossa viagem, né? E eles embarcam, e o que é muito legal. As pessoas, às vezes, no final do espetáculo falam: nossa, mas eu vi a coroa de flores, eu vi a moça com quem vocês falaram. É isso, né? É o jogo. A pessoa também está ali aberta e proposta, né? Disposta a entrar nessa viagem. Sabe o que acontece? Você acaba fazendo uma coisa muito próxima da literatura, que é quando você lê um livro, e você lê um romance, você, por exemplo, você está lendo lá, você imagina um Bentinho, você imagina uma Capitu, você imagina a cara dos irmãos Karamazov, você imagina aqueles personagens, né? Quando você está em cena, contracenando e falando das outras coisas, você faz basicamente a mesma coisa. Você chama do espectador a capacidade que ele tem, que é nata, da imaginação. Ele começar a imaginar. Então é muito legal porque cria para o espectador um jogo de imaginação que ele vai se divertindo com aquilo. A gente percebe porque a gente acompanha as risadas, a gente vê, ele vai se divertindo com aquilo, né? Então, para a gente é um jogo,
É um jogo muito gostoso, é um jogo muito bacana, porque ele envolve, ao mesmo tempo que é um entretenimento na condução da comédia, ele também envolve uma entrega, porque quando a gente entra nas cenas dramáticas, é pesado e o público vem junto. Entendi. Não, é sensacional isso. De ativar a imaginação das pessoas, que é algo que precisa, né? Um pouco, assim. E para vocês, qual foi o ponto mais delicado na criação dessa peça? O ponto mais difícil, delicado que vocês acharam, assim? Na relação entre os personagens, entre vocês, no caso, entre Eu os acho, irmãos. eu acho que talvez o ponto mais delicado que a gente tenha tratado ao longo da execução da peça foi a capacidade ou não que um ser humano tem de perdoar o outro. Porque o que envolve a briga desses dois só pode ser resolvida no amor. A única coisa que pode transformar esses dois é o amor, porque a razão morreu. A razão, que é aquilo que pode esclarecer o problema para eles, está morto. Se a razão não vai convencer, alguma coisa tem que acontecer. E essa peça, ela é, antes de mais nada, mais do que uma peça sobre treta, sobre conflito, sobre família, é uma peça sobre saber ser irmão, saber amar, saber ser amado por uma pessoa que te conhece tão bem ao ponto de não te respeitar. E a peça ela fala sobre ela fala sobre amor. A peça ela fala sobre perdão. Não que a peça tenha, não sei se você vai ver isso, mas ela fala disso. Você sai da peça falando, cara, é isso. O amor, ele é revolucionário. Deixa essa mensagem, né? Tem, sabe? O amor, ele é revolucionário. Né? Tem uma questão também de irmãos. São pessoas que têm a mesma... Eles têm uma conexão de sangue. Irmãos têm uma conexão de criação. Isso claramente, em algum momento, faz com que a gente olhe para essa pessoa de uma determinada forma, de um determinado jeito, que é diferente dos seus amigos, que é diferente de qualquer outra pessoa. É seu irmão, é sua irmã. A gente já leu sobre muitas peças que falam sobre irmãs, né? Tipo, você tem as Três Irmãs do Chekhov, você tem a Partilha do Falabella, né? Mas eu não me lembro de nenhuma peça de teatro, com exceção daquelas que são baseadas nos irmãos Karamazov, mas uma peça que fale sobre a relação de irmãos, que tenha a relação de irmãos em primeiro plano. E isso foi uma coisa que a gente foi discutindo muito, que foi não um ponto... Ainda respondendo a sua pergunta, não é que tenha sido um ponto delicado, mas é uma chave que gira, é uma mudança de registro que a gente passou a ter a partir de observar o fato de o que é ser amado e amar um irmão, sabe? É uma continuidade de família. Quando você não tiver mais seu pai e sua mãe, você vai olhar para o seu irmão, para sua irmã, e falar, agora é com a gente. Você aumenta, você vai para um outro cargo hierárquico na ordem social. Você vira a referência maior, a referência mais velha. Né? E ao mesmo tempo que você está, no caso do Fê, eu não tenho filhos. No caso do Fê, o Fê tem 2 filhos. Então, ao mesmo tempo que você está naquele período da vida da maturidade, que você está maduro, você passou por um monte de coisa na sua vida, você enxerga o fim da vida, você enxerga a velhice, e você enxerga uma turma que está chegando.
E tem uma responsabilidade dele que eu também divido com ele, não por ser... Eu sou tio, eu faço a mesma coisa com as minhas sobrinhas. É uma responsabilidade que a gente tem de tentar entregar ao mundo um pouco melhor daquilo que a gente recebeu. Tentar fazer com que os nossos filhos, com que as nossas sobrinhas, com que os nossos mais jovens tenham vidas melhores daquelas que a gente tem. Acho que todo mundo, os nossos pais fizeram isso, né? E é engraçado, né? Porque a peça, quando a gente foi ver, em um momento que a peça já estava pronta, a gente já estava debruçado ali sobre ela, a gente começou a perceber que ela tocava muito na coisa do novo homem, né? De como desse universo masculino e de como esse novo homem se posiciona nesse novo mundo, né? Então nós temos na peça 2 exemplos bem claros de um personagem que ficou no que é o mais tradicional, que é mais rígido, e de um outro que é mais aberto às mudanças e enxerga o mundo de uma maneira diferente. E aí eu faço esse paralelo também, né, com os meus filhos. Eu tenho 2 meninos, tenho 2 filhos homens, então assim, o que a gente está deixando para eles, né? Então, eu lembro de quando eu tinha a idade do meu mais velho, por exemplo, 14 anos, o início da adolescência. Quais eram os valores nessa época e quais são os valores agora? Que tipo de homem, que tipo de valores eu quero ensinar para ele, né? Assim, para ele se relacionar com o mundo, né? Sem preconceitos, aberto. Então, assim, a gente vai ver, e quando a gente viu, em algum momento do nosso processo, a gente estava falando muito sobre isso. Né? Sobre como isso impacta na vida. Esse homem que teve poucas experiências ao longo da vida, o que ele se tornou, né? E o quanto é importante você, às vezes, estar aberto para você ter essa opinião diferente, né? Para você ter esse olhar diferente para o mundo. Senão você fica viciado. Esse conservadorismo em excesso, né? Às vezes te trava, te para num lugar ali de evolução, de você se permitir olhar para o mundo de uma outra maneira. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a peça traz também, sabe? Ela traz dois exemplos muito claros e distintos sobre 2 exemplos de homens diferentes. E assim, ela falando muito desse universo feminino, sobre a saúde mental masculina, por exemplo, que é um assunto que aparece também, né? Como é que você lida com as suas emoções? Você procura ajuda, procura uma terapia, se dedica, vai atrás do que é bom para você, né? E é realmente uma coisa que não tem. A gente vê muito pouco isso, né, nesse universo da dramaturgia brasileira, assim, do que a gente tem visto ultimamente, né? Falar sobre isso, especificamente sobre o universo masculino, né? Sim, principalmente a parte da saúde mental. É algo meio tabu ainda, não se fala, não se pode Ainda expressar a gente sentimentos. Sim, ainda existe, boa parte da população pensa assim. Por que eu vou me abrir? Por que eu vou me expor? Por que eu vou, né, dizer se eu estou ou não triste? Porque eu não vou chorar, imagina? Posso chorar aqui na sua... E isso é um grande tabu que a gente tem que começar a falar a respeito, né? E isso não era exatamente essa a intenção, mas quando a gente viu, a gente estava falando disso de uma maneira muito natural, muito fluida, sem forçar barra de nada, sabe? É uma coisa que inclusive a gente teve na plateia dos nossos ensaios abertos, grupos de psicanalistas, de psicólogos, e eles ficaram bastante impressionados com a força que a gente toca nesse assunto, né? E o resultado de um homem que não se trata, o resultado de um homem que não quer enxergar suas emoções, de um homem que não quer encarar suas vulnerabilidades, né? O quanto isso impacta na vida dele. E de uma forma super natural, né? Muito legal, meninos. E para finalizar, para quem ainda não viu Entre Irmãos, o que vocês diriam? Além de tudo isso que já foi falado, algo inédito, assim, que chamaria atenção, que torna essa peça ainda mais especial do que ela já é. O Fernando Pavão fica nu. Gente, é coisa rápida, são 5 segundos, mas vale a pena o ingresso. Comprem. A gente solta de repente uma fake news. Quem sabe cola, vai, né? Quem sabe, gente. Vamos ver se enche. Vamos ver se cola. Não, mas se eu pudesse falar uma coisa, um conselho. Leve o seu irmão ou a sua irmã ao teatro, porque eu acho que isso a gente até tem batido pouco nisso, né, Tato? Eu acho que a gente devia explorar isso mais, porque eu acho que todo mundo que vai e tem alguma questão com o irmão,
sai da peça e comenta com a gente. Ah, eu preciso trazer meu irmão, eu preciso trazer minha irmã. Porque realmente E a gente tem ainda, ao longo do período de ensaios e de apresentações que a gente fez, a gente tem 3 histórias muito, muito marcantes de pessoas próximas que foram resolver seus problemas com irmãos depois da peça. Sim. É um negócio muito, muito, muito legal, assim. Muito mesmo. Eu acho que eu diria isso, leve seu irmão para ver, ou leve alguém da sua família, porque isso é uma noção de família também, né? Eu acho que é um grande retrato da família, assim. Então, assim, leve o seu irmão, leve a sua irmã para assistir. Se você tem alguma questão ali mal resolvida com eles, eu acho que vai fazer bem para os dois. Deve ser o marido. Leve seu marido para assistir Entre Irmãos. Seu marido precisa assistir Entre Irmãos. É muito engraçado. Ele não sabe disso, mas você sabe. A gente teve na semana passada, foi nossa semana de estreia, né? E a gente viu no espetáculo de quinta-feira alguns homens chorando na plateia, silenciosamente, aquela fungadinha, sabe? Aquela fungadinha, aquela limpada que você dá aqui no nariz, né? Para disfarçar, ou seja, ainda é difícil admitir um monte de coisa, mas não é impossível. Bom, pessoal, eu amei a nossa conversa, foi incrível. E lembrando para vocês que estão assistindo que a peça está disponível desde o dia 16 de abril até o dia 5 de junho. Eu deixo esse espaço para vocês, Otávio e Fernando, falarem as redes sociais de vocês, para o pessoal acompanhar vocês e mais um pouquinho da peça, se vocês quiserem falar. Fiquem à vontade e agradeço mais uma vez. A gente vai fazer essa curta temporada até dia 5 de junho somente, lá no Teatro FAAP, sempre às quartas e quintas, às 8 da noite. E eu tenho certeza que se você levar seu marido, seu irmão, você não vai se arrepender. Se você tem qualquer coisa ali, aquela coisinha mal resolvida, vocês vão sair de lá bem aliviados com o que vocês vão ver. Qual que é o seu perfil? O meu perfil no Instagram é o @fepavão. Temos o perfil da peça também, que é @entreirmãosteatro. Lá a gente tem não só curiosidades sobre a peça, mas a gente tem toda a nossa agenda, que a gente está também saindo em viagem com a peça aos finais de semana. Então você pode acompanhar tudo por lá. Quartas e quintas, 20 horas, Teatro FAAP. Até dia 5 de junho em São Paulo, mas a gente está circulando pelo Brasil. Os ingressos estão à venda através do www.faap.br. Meu Insta é @Otávio Martins, assim como o meu Twitter, assim como o meu TikTok. E sigam o @Entre Irmãos Teatro. Porque ali tem fotos de bastidores, tem curiosidades, tem um monte de gente que dá depoimento ali sobre o que está acompanhando sobre a peça. É muito bacana, é muito legal. Alessandro, eu agradeço imensamente a vocês aí pelo carinho, por nos receberem, por nos ajudarem a divulgar o espetáculo, que eu tenho certeza que vai trazer uma boa dose de amor e de emoção para todo mundo que vai ver a peça, acredite. Com certeza, eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Voltem sempre, tá? Fiquem à vontade, adorei o papo. E pessoal, é isso, até a próxima, espero que vocês tenham gostado.